Olá, eu sou a Vanessa e essa é a nossa PPCC de Psicologia Educacional. E eu sou a Giovana, e o título do nosso trabalho é O Impacto da Falta de Contato Visual entre Alunos e Professores. Com as voltas às aulas das escolas e universidades durante a pandemia de modo online predominantemente, os métodos e meios de ensino sofreram grandes mudanças e impactos. Um novo jeito de dar aula teve que ser criado às pressas para que o ensino não ficasse parado por muitos meses, visto que a pandemia no Brasil, até o momento, segue em descontrole com altos números de infectados e de mortos. Deste modo, escolas e professores continuaram suas aulas através de plataformas de videoconferência, na qual é possível unir professores e alunos para a transmissão ao vivo das aulas. Mas que impacto isto gera? Uma das principais consequências de se utilizar esse tipo de plataforma é a falta de proximidade entre educadores e educandos, pois frequentemente os alunos não ligam a câmera durante as aulas pelos mais diversos motivos, desde não quererem a também não terem condições de fazer isso. E por isso, há a falta de comunicação e socialização entre eles, que afeta diretamente no processo de desenvolvimento e formação, tanto do aluno quanto do professor. Como afirma Santos e Mendonça, a socialização é uma das experiências sem a qual não acontece o processo de aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento do sujeito. O ambiente escolar e esse convívio social são condições fundamentais para o pleno desenvolvimento do aluno como pessoa e também para seu processo de aprendizagem através da relação criada com o professor. Podemos ver isso também através de Vygotsky, que diz que o desenvolvimento é um processo de aprendizado que ocorre na interação entre o indivíduo e o ambiente sociocultural que o cerca, e que necessitamos desse auxílio de outro humano na nossa jornada. Já Piaget, por sua vez, afirmava que o conhecimento surgia a partir da assimilação, ou seja, comparar uma experiência prévia com uma nova, e da acomodação, que é desenvolver técnicas diante dessa experiência nova. O nosso meio sociocultural atualmente encontra-se de uma forma nova e inesperada, onde esperar que o aprendizado ocorra de uma forma como antes é inviável. Outro fator que Paulo Freire também afirmava para o processo educacional é que as relações da prática pedagógica entre o educador e o educando têm que carregar afetividade, amorosidade. O professor ele tem que se preocupar com a formação do aluno, tem que se interessar pela sua realidade e entender o seu contexto histórico que forma o aluno. O papel do professor não vai estar só em transferir conteúdos, mas também ensinar as boas relações dentro da sala de aula, dentro da escola, para que exista e se desenvolva o diálogo, o respeito e a compreensão. É a relação afetiva que permite o aprendizado, em que, como ele afirma, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Mas como isso é possível através de uma tela de computador em que não se consegue nem enxergar os alunos? Como entender a relação de alguém que não se conhece o rosto? Como criar o mínimo de um relacionamento com alguém que nunca abriu o microfone para falar? E por que ninguém abre o microfone? Ou a câmera? O que está acontecendo com esses alunos? Será que alguém está se importando? Será que o professor está criando um ambiente propício para essa conversação? E qual é o impacto da falta de contato visual entre alunos e professores? Para responder alguma dessas questões, durante este trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa através dos formulários Google, na qual 67 alunos e 15 professores da graduação responderam ao questionário. Você liga a câmera? Desde o início da pandemia, o distanciamento social tem se tornado parte da nossa realidade, e com isso, as aulas online através das plataformas de videoconferência. Este novo meio de ensino ele teve que ser criado e adaptado às pressas para não que houvesse tanto tempo sem aulas, e trouxe como consequência um distanciamento ainda maior entre alunos e professores. A relação de parceria que antes existia dentro da sala de aula para debates e diálogos de conteúdo vem sofrendo grandes perdas agora. Como podemos perceber neste primeiro gráfico, a maioria dos alunos não liga a câmera durante as aulas. Isso impacta diretamente nessa relação. Se antes o aluno, na sala de aula, ficava com vergonha de perguntar algo ou não tinha entendido muito bem a explicação, era por suas expressões, sua imagem, que o professor deduzia o problema e assim o tentava resolver.
O aluno ele se sentia mais à vontade e focado durante as aulas presenciais, pois via que havia essa comunicação na sala de aula. A aula presencial deixava de ser completamente conteudista devido a essas relações, aos diálogos, a esses debates e principalmente com o relacionamento entre os alunos e o professor. A socialização, então, é fundamental para qualquer processo de aprendizagem, porque o ser humano é social e essa criação de vínculos dentro da sala de aula é que permite o ensino, mas infelizmente não é o que vem acontecendo. E por que você não liga a câmera? São diversos os motivos para o aluno não abrir a câmera. Sabemos que a condição de estudante, ainda mais durante uma pandemia, eleva muito a sua ansiedade, que todos nós já sentimos. Por isso, ligar a câmera pode ser bem estressante para muitos, como podemos ver na nossa pesquisa, onde alguns motivos dados foram vergonha, não se sentir à vontade, pois também ninguém mais liga, desconforto por estar em casa e mostrar o ambiente familiar para estranhos, ou até preocupação com a aparência. Além disso, um dos motivos mais recorrentes e que por parte dos alunos ou professores nada há a se fazer é a qualidade da internet. Infelizmente, mesmo sendo o recurso mais necessário em tempos de pandemia para a produção de aulas, a internet nem sempre funciona como esperado. Ela trava, fica lenta ou simplesmente não funciona quando precisamos. E o uso das plataformas digitais de videoconferência com muitos usuários também fica extremamente debilitado, o que leva os alunos presentes nas aulas a terem que desligar sua câmera. E o que você faz durante a aula se sua câmera está desligada? Aqui podemos observar se realmente, apesar de todas as consequências que a falta de visual causa, os alunos estão se esforçando para tirar o máximo dessa experiência, que já está prejudicada pela distância. E podemos ver que isso depende. Como podemos ver nesse gráfico, para 73% dos alunos que responderam à pesquisa, eles prestam atenção durante a aula, mesmo com a câmera desligada. Entretanto, podemos ver que o restante apresentou diversas justificativas para o que fazem quando não estão sendo observados. E dentre elas estão mexer no celular ou no computador, com coisas que não estão relacionadas à aula, fazer tarefas de outras disciplinas, dormir, cozinhar, fazer tarefas domésticas, trabalhar, entre muitos outros. E o que isso implica? Paulo Freire dizia que a forma como o docente vive sua liberdade, que é a sua autonomia para deliberar, fazer escolhas e ser responsável, diz muito em como você será um docente. E durante esse período de ensino dificultado pela pandemia, em que o aprendizado na sala de aula deve vir com o esforço de ambas as partes, aluno e professor, escolher dormir ou mexer no celular não é ser respeitoso com os demais, porque muitas pessoas não estão nem podendo assistir às aulas por falta de condições de acesso durante a pandemia, ou então porque precisam trabalhar para ajudar a sustentar suas famílias. Por isso, ter esse privilégio e não valorizar não é justo para os demais alunos e também para o professor. Também temos pessoas que responderam que fazem atividades domésticas durante a aula, e isso é totalmente compreensível. Permanecer em casa, seja na sua ou na de seus pais, envolve lidar com muito mais responsabilidades do que apenas estudar, seja cuidando de um filho pequeno, dos irmãos menores, ajudar a avó ou cuidar da casa. Ser aluno em casa na pandemia acarretou mais tarefas do que o normal, pois não estamos mais na normalidade e manter o compromisso e a determinação para as aulas online nem sempre é possível. No contexto do ensino remoto causado pela pandemia, as professoras e professores são prejudicados tanto pela sobrecarga profissional, precisando se reinventar e trabalhar em horários fora do planejado, como pela sobrecarga emocional, relacionada aos sentimentos de ansiedade e desmotivação, que impactam sua saúde mental. Através do nosso questionário, analisamos que 2/3 dos professores lecionam de 1 a 2 disciplinas no presente momento, enquanto 1/3 leciona de 3 a 4. A aula que assistimos leva muito mais tempo para os professores planejarem e prepará-las. Assim como os alunos, os professores também possuem suas atividades domésticas e familiares para cuidar e dar atenção. Além disso, os professores também são prejudicados em sua formação, que do ponto de vista freiriano está sempre ocorrendo.
De acordo com Paulo Freire, o ato de ensinar não consiste em apenas transferir o conhecimento que já existe. Ensinar é um processo de criar possibilidades para a produção ou construção do conhecimento e exige uma relação interdependente entre o formador e o aprendiz. O desinteresse de alguns alunos em participar do momento síncrono com seus professores durante a pandemia acaba prejudicando essa troca e a produção do conhecimento, o diálogo e a relação entre o educando e o educador se tornam precárias. Perguntamos aos professores quantos alunos em média ligam suas câmeras, e olhando esse gráfico, a gente pode ver que mais de 85% responderam que de 0 a 5 estudantes. Este cenário, que pode ser causado por diversas razões, acaba desmotivando os professores, refletindo este sentimento em suas aulas, que para os alunos acaba se tornando cansativa e sem propósito. Este ciclo torna-se, então, vicioso, onde a qualidade das aulas acaba se perdendo e os alunos se veem tão desmotivados quanto o professor. Em relação a como os professores se sentem, obtivemos diversas respostas. Alguns comentam que a falta do contato visual atrapalha para avaliar se os alunos estão compreendendo o conteúdo ou se estão interessados. A gente trouxe os comentários aqui então, e aí vocês podem pausar para lerem eles se vocês quiserem. Aqui mais comentários sobre a avaliação das aulas. E essa falta de diálogo faz com que alguns professores se sintam agoniados, tristes ou em um monólogo quando nenhum aluno liga a câmera. E aqui também mais comentários sobre como eles se sentem. Apesar destes sentimentos, a maioria dos professores mencionou que compreende seus motivos dos alunos desde que a internet esteja lenta ou não querer se expor, e eles tentam não ficar abalados com essa ausência, já que os alunos participam pelo menos pelo chat ou microfone. E aqui os últimos comentários, principalmente esse último que diz que o que impacta mesmo é estar longe, não tomar café, comer no mu. Mas então por que os alunos se sentem desmotivados e não participam das aulas tanto quanto gostaríamos? É preciso ter em mente que cada pessoa é um ser humano único e seu contexto social e econômico variam e influenciam na situação, principalmente neste momento. Como vimos, os alunos possuem vários motivos válidos para não aparecerem, e alguns ligam apenas em algumas disciplinas, dependendo de como a aula está sendo abordada, como a gente pode ver neste comentário aqui. Paulo Freire traz essas reflexões sobre como a prática do professor deve estar em constante análise, passível de mudanças. A importância de reconhecer o espaço do aluno, suas motivações, raivas, curiosidades, também influenciam em como deve ser sua prática pedagógica. Sendo assim, o professor, ao entender que nem todos os alunos possam ou conseguem participar das aulas síncronas, reconhecendo suas diferentes realidades, adapta-se a esse novo contexto transitório e consegue superar algumas das dificuldades que o ensino remoto causa, aliviando esses sentimentos de desmotivação. Agora as nossas considerações. É preciso que ambos os lados compreendam a realidade de cada um e que haja um diálogo para estabelecer o que é melhor em cada situação. Sugerimos que cada professor deixe um aviso no Moodle ou na plataforma digital, como que ele gostaria que suas aulas fossem, com câmeras, apenas microfone, como os alunos preferirem, e que seja qual for a situação, tentar compreender que existem diversos motivos para o aluno não estar participando com a sua imagem ou fala nas aulas, considerando a falta de esperança e desmotivação proporcionados pela pandemia no Brasil. Aos alunos que podem ligar suas câmeras, considerar que o professor também teria seus motivos para não aparecer, e talvez os mesmos que o seu, como vergonha ou desconforto de mostrar a casa. Mas apesar disso, ele está fazendo um esforço para garantir uma experiência mais humanizada neste momento. Converse com seus amigos e combinem de ligar as câmeras, caso vocês se sintam sozinhos. E aos alunos que não podem ou não querem mostrar sua imagem, que está tudo bem, que participem ativamente por meio do microfone ou pelo chat, mostrando ao professor que você está presente e está prestando atenção. Nesse momento incerto de pandemia, o qual não sabemos quando passará e nos preocupamos em proteger quem amamos, é muito difícil lidar com situações do cotidiano como prestar atenção em uma aula ou até preparar uma, no caso dos professores. Tornar essas aulas mais leves, mais próximas da realidade, é algo que podemos tentar fazer para melhorar um pouco as coisas.
Não queremos obrigar você a mudar. Gostaríamos que você pensasse sobre isso para que pudesse achar novas formas de participar e pensar em como a pessoa que está do outro lado da tela está se sentindo, seja ela o professor ou o aluno. Aqui estão as referências que a gente utilizou para fazer o trabalho e muito obrigada por assistirem nosso vídeo.